Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Venha fazer parte da nossa família. Queria começar nossa palavra, apesar que Deus já falou conosco nessa noite. Quem crê? Já falou, em nome de Jesus, tenho certeza disso, né? A Bíblia ensina bastante coisas para a gente sobre a necessidade da gente testemunhar. A pregação, na verdade, que tem poder é o testemunho, o testemunho pregado, né? Quando a gente tem testemunho para contar, ele é poderoso. Ele faz grande diferença na nossa vida. E eu tenho certeza que, eu contei mas a gente tem tantos testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito e pela fidelidade dEle nas nossas vidas. Mas hoje eu queria falar com vocês que é algo tremendo que Deus falou no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar de novo no meu coração, porque todo pregador é assim. Deus ministra no nosso coração no secreto, depois Ele vem e ministra de novo, a gente apanha 2 vezes, e fala com a gente quando nós estamos ministrando para a igreja. E eu queria, em nome de Jesus, que você tivesse o coração bem atento. A palavra é curta, mas ela é eficaz, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente terminar esse dia, quando a gente virar meia-noite, vão ser postadas na internet, no Instagram, aproximadamente 250 milhões de fotos. Sabe o que é isso? Num dia, 250 milhões de fotos. No Facebook, quando virar o dia, aproximadamente serão publicadas 450 milhões de fotos. Então, se contar entre o Instagram e o Facebook, a gente quase ultrapassa 700 milhões de publicações. Nós temos uma geração que nós temos muito revelado para o mundo quem nós somos ou o que nós estamos vivendo. Muitas vezes aquelas publicações, aquelas fotos não retratam a verdade, mas nós vivemos uma geração que vive presa dentro da internet e dessas publicações, quando na verdade existe uma vida aqui fora, real e verdadeira, mas a gente tem a tendência de fazer isso. Hoje é muito simples, né? A gente estava no casamento ontem, nós tirávamos foto e publicava.
mandava para os parentes que não puderam estar presentes, colocava nos grupos de WhatsApp daqueles que não puderam estar acompanhando esse momento na nossa vida. Então hoje é simples, mas os cabelos brancos aqui, ele revela um tempo em que quando nós iríamos tirar foto, não era instantânea como a gente tem hoje, e a gente tem no nosso celular, no nosso smartphone, a gente tem uma câmera potente ainda. Nós tínhamos uma câmera, e eu sei que tem bastante gente do cabelo branco aqui, que lembra dessa época, que você tirava uma foto, e depois que você tirava a foto, e você sempre tirava uma a mais, a gente dizia assim, vamos tirar mais uma para garantir, porque aquela que você tirou podia queimar, não era assim? Então nunca era uma, sempre você tentava tirar uma ou duas para garantir. E você pegava aquele rolinho que você tirava da câmera, colocava no envelope, ou ia para um foto, colocava no envelope e entregava para revelar. Você ficava com uma expectativa de uma semana, se tudo der certo, para que você pudesse ter aquela foto na mão, não era assim? E as fotos passavam por um processo. E o processo de revelação daquele negativo, que na verdade tinha um negativo, que ele transformava aquele negativo em foto. Tem todo um jeito para revelar aquele momento, para mostrar aquele momento. O fotógrafo pegava aquele negativo, entrava num quarto extremamente escuro, e ele passava por alguns processos com aquele negativo, químicos, para que a foto pudesse ser revelada num papel, preparada para isso, para quem pudesse entregar para a gente. Quem era desse tempo? Tem bastante gente aqui, ó, da cabeça branca, né? Ou sem cabelo também, tem todo jeito aqui. E era assim, né? Então não era um negócio simples como é hoje. E eu queria pegar e voltar no tempo, para que pudesse usar essa ilustração para dizer aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu queria falar dos processos, das etapas da nossa vida. E quando a gente vê essa questão da foto, que existia uma imagem, uma expectativa que você ainda não tinha visto, passava por toda uma etapa e não podia furar, porque se no quarto escuro tivesse no processo de revelação e alguém abrisse a porta, o que acontecia com o filme? Queimava. Você perdia o filme, perdia as fotos. Então todo o processo de revelação, para que fosse revelado na foto aquele momento em que você viveu, precisa ter um cuidado muito especial, e tinha uma etapa de cada vez para acontecer. A nossa vida é exatamente assim. A nossa vida tem etapas que nós vivemos. Tem etapas que é tranquilo, que você tira de letra, tem etapas mais difíceis. Mas o propósito de cada etapa da nossa vida é nos levar a revelar quem nós somos em Deus. E eu queria usar aqui a história de um homem. E a história dele mostra para a gente esse processo, que talvez vocês se encontrem em algum momento desse processo. E Deus trouxe essa palavra para que, se você se identificar num desses processos, para que você não fique triste, porque é só uma etapa. Porque no final, se você viver cada etapa de cada vez, você vai ser revelado em Deus. Aquela foto que um dia Deus sonhou de você acontecer, vai acontecer, e você vai estar no porta-retrato de Deus. Aquela foto linda, que realmente aconteceu. E eu queria falar sobre a vida de José. José é uma inspiração. José talvez é um dos, não mais, mas talvez até mais, não sei, de pessoas que usam ele como referência para a ministração da palavra. O testemunho de vida dele é usado imensamente. Quantas vezes nesse púlpito aqui nós já ouvimos falar de José? Porque a experiência que ele viveu, que aquele menino viveu, e o que ele se transformou, foi grandioso. E eu queria lembrar com você cada etapa, para que você se identificasse. José, ele nasceu num lar com vários irmãos, e ele tinha o pai tinha uma preferência por ele, porque ainda era um filho da velhice dele, e era um filho ainda da mulher do qual ele mais amava. E veio José, e um dia o pai presenteia José com uma túnica,
E José recebe aquela túnica de presente, começa a criar ódio no coração daqueles irmãos diante desse presente. Você conhece a história? E de repente ele começa a ser perseguido pelos irmãos, e no momento em que estava só eles armam um plano, e eles resolvem se livrar de José, e jogam José num poço. Vamos deixar ele aqui, que ele possa morrer aqui mesmo, e a gente vai voltar para casa. A gente fala para os nossos pais que ele foi pego por um animal, mataram um animal, sujaram a roupa, sujaram essas vestes com sangue, para que mostrasse para o pai que aconteceu alguma coisa, que eles enterraram o corpo, mas que não tinha como nem trazer o corpo dele, e que ele pudesse apodrecer naquele poço. Essa foi a decisão, e ele foi para o poço. E um dos estágios, etapas da nossa vida, é o poço, que é um momento difícil que nós atravessamos. Quando José foi lançado naquele lugar, só vinha a iluminação de um lugar, de cima. Não tinha como ele olhar para os lados, não tinha como olhar para baixo. O único lugar que tinha saída era do alto. Era um lugar escuro, porque apesar de ver a iluminação de cima, era tão pequenininha que não conseguia iluminar direito o lugar onde ele estava, provavelmente pensando num poço. E muitas vezes nós nos encontramos dessa maneira, presos num poço. As circunstâncias da nossa vida, porque assim foi com José. José não pediu para ser jogado num poço. Ele não teve culpa de ser lançado no poço. E às vezes acontece algumas situações na nossa vida que nós nos encontramos nesse estágio, nessa etapa, que a gente olha para os lados, a gente não consegue ver saída, e não existe saída. É no poço também que a gente tem mais sensibilidade para ouvir, porque é no silêncio que Deus fala com a gente. Eu tenho certeza que quando ele estava naquele poço, talvez ele escutando meio de longe, os irmãos ainda discutindo, queria falar com ele, os irmãos mais distantes, talvez ele conseguia ver barulhos simples, como um barulho de um animal, porque ele estava naquele momento que era só ele, não aquele momento que ele não conseguia ver nada e ouvir nada, só um barulhinho que vinha de cima, não do lugar onde ele se encontrava. Às vezes a gente se encontra assim, e é nessa hora, nesse momento, se a gente passar por essa etapa da maneira certa, com certeza você vai conseguir ter a sensibilidade para ouvir Deus falar ao seu coração. Levando para a ideia da foto, é o momento em que o negativo, ele sai do rolo e ele entra num quarto escuro, para que ele possa começar o processo de ser revelado. Teve um dia que Deus sonhou coisas de você, e Ele entregou palavras para a tua vida. Eu tenho certeza que você tem promessas do Senhor para a tua vida, que um dia você ouviu, ou que você abriu a palavra mostrou para você que era nesse lugar que Deus queria te levar. Ou talvez você ouviu de alguém disse para você, ou entregou uma palavra para você, dizendo os propósitos de Deus na sua vida. Mas o início do tirar um retrato e de ter a foto revelada, ela tem um período e um processo. Talvez você tenha essa palavra, mas ela ainda não foi revelada, não aconteceu, você não está naquele momento ainda, você está passando por etapas, você está passando por lutas, dificuldades que você vai enfrentar para que você possa chegar e viver aquilo que Deus projetou e sonhou sobre você. Assim foi com José. José, ele sabia que tinha um propósito de Deus para a vida dele, que algo tremendo ia acontecer. Ele sabia de tudo. Deus já tinha revelado ao seu coração. Só que ele tinha uma palavra, ainda não tinha a revelação concluída. Estava vivendo o processo. Tem outros personagens da Bíblia que passou pela mesma coisa. Davi, houve uma palavra, uma unção que veio sobre a cabeça dele quando ele tinha 17 anos.
concluiu a unção, a foto foi revelada, o propósito aconteceu, tornou-se verdade aquilo, com 37. Ele passou 20 anos da vida dele se preparando e passando por cada etapa de preparação para que ele pudesse viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Mas o início teve a palavra. Tem gente que está morrendo na palavra. Tem gente que não está conseguindo passar nem para o primeiro estágio da preparação. Porque, irmão, se prepara. Se Deus quer te colocar para um lugar alto, se Deus quer realizar grandes coisas através da sua vida, Ele vai te preparar para isso. Sabe qual é o grande problema nosso? Que nós pedimos para o Senhor para que nós possamos chegar e viver os planos dEle, e que Ele possa nos usar de forma tremenda, só que nós não queremos pagar o preço na preparação. E muitas vezes nós queremos pular as etapas da nossa vida. O poço é uma etapa que talvez você está vivendo hoje. Talvez você está vivendo solitário. O poço é lugar de estar só. Que o único contato que ele tinha dentro daquele poço era com Deus. E não era por acaso que o único lugar que vinha a luz era de cima. E ele confiou em Deus. Ele confiou que o cuidado de Deus sobre a vida dele e sobre aquela palavra que ele recebeu da parte do Senhor não ia acabar no fundo de um poço. Ele tinha certeza disso no seu coração, apesar de amedrontado, com medo. Talvez muito medo, mas crendo que Deus ia estender a mão e ia poder tirar ele de lá. O poço não era o fim para José. As lutas que Davi passou para que ele pudesse ser o grande rei, vindo da unção até a realização, ele sabia que aquela etapa, ele não ia morrer nessa etapa, porque aquilo que Deus falou, Deus iria concluir. Por isso que ele foi o único corajoso para poder derrubar aquele gigante, porque ele tinha a palavra, e ele vivia aquela palavra. Deus tem uma palavra para você, irmão. O que muitas vezes tem acontecido é que você está querendo correr do processo. Você tem buscado alternativas para você não viver cada etapa, porque as etapas de preparação são doloridas. A gente quer receber a palavra, a gente quer se transformar e se consolidar aquilo que Deus entregou para a gente como palavra, mas nós não queremos passar pelo processo. Em nome de Jesus, que hoje você possa abrir seu coração para que você possa começar a viver os processos. Amém? A Bíblia diz que até mesmo as aflições da nossa vida, nós precisamos agradecer a Deus. Até as lutas. Não é você só agradecer as coisas boas. Até as lutas, porque se você viveu as lutas e você está passando, você está vivendo debaixo do Senhor, essas lutas existem um propósito. E o propósito da luta não é tornar você um derrotado e você morrer nela. É te preparar para a coisa grande que virá pela frente. Quantas vezes José ele ia precisar de passar de novo por aquela experiência de estar sozinho, de confiar somente em Deus? Foi a primeira prova, porque até então tinha o pai que estava do lado dele e o pai sempre o protegia. Mas naquele momento não tinha mais o pai, só tinha Deus na vida dele. E as coisas que ele iria viver, para que ele pudesse chegar no palácio e ser o segundo homem mais importante do Egito, ele ia precisar de muitos momentos confiar somente em Deus. Foi o primeiro preparo. Talvez você está no poço nessa noite. Talvez Deus te trouxe aqui hoje porque você está enfrentando essas lutas. Irmão, em nome de Jesus, se você estiver no poço, começa a olhar para cima. Porque o nosso cuidado, aquilo que vai nos ajudar a sair desse momento que nós estamos vivendo, vem do alto. Vem do alto. Olha aqui que Davi dizia: eu levo os meus olhos para o monte, porque ele sabia da onde vinha o seu cuidado, o seu socorro. Olha para cima, em nome de Jesus. Não é para você morrer no poço, é para você aprender a confiar somente em Deus. No poço não tem braço, você não consegue escalar o poço. No poço sozinho não tem como você sobreviver, somente a ação de Deus para que você possa sair dele.
Então, irmão, em nome de Jesus, para de confiar na força do seu braço, para de confiar em pessoas, comece a confiar somente no Senhor, porque Ele está te levando a você viver uma etapa do seu processo, para que você possa viver aquilo que realmente Deus sonhou para a tua vida. Não morra no processo, e não fuja do processo, encare, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu passei por alguns momentos na minha vida que eu me senti exatamente no poço. Eu lembro quando, há 20 anos atrás, quando eu passei por um processo de separação, eu lembro que no meu primeiro aniversário, depois que eu passei por todo esse processo de dor, e foi um aniversário mais triste que eu já tive na minha vida. Mesmo estando em casa, eu não tive um parabéns. Eu passei trancado no meu quarto, como se estivesse dentro de um poço. Mas aquele momento de aflição, de dor, de estar sozinho num lugar fechado, onde não queria ouvir ninguém, foi onde eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu tive uma experiência que eu já contei para a igreja, de ir para a Dinamarca com 17 anos, que eu não entendia a língua. E passei por um momento muito difícil, porque eu via as pessoas, mas não conseguia comunicar com elas, é como se eu estivesse num poço. E foi num momento em que eu não falava, que eu tive que só ouvir, que eu consegui ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e foi lá nessa experiência que eu abri meu coração e aceitei a primeira vez. Foi quando eu passei por processo de transformação da minha vida, foi ali que eu conhecia Jesus, apesar de ter nascido na igreja. Porque é no momento escuro, é no momento do poço que o Senhor se revela para a gente, dependendo como está seu coração. Se você estiver no poço, em nome de Jesus, não fuja do processo. Depois a história diz que José saiu dessa etapa e ele venceu. Os irmãos começaram a conversar e Rubem, que era o mais velho, Deus toca no coração dele para trazer uma ideia, para que eles pudessem vender ele. Vamos deixar ele morrer? Por quê? Vamos ganhar um dinheirinho com ele. E Rubem consegue convencer seus irmãos, e eles tiram ele desse poço. Deus usa o coração dos próprios algoz dele, para que pudesse livrar ele do poço. E vem, o livramento vem, meu irmão. E venderam ele. E ele foi parar na casa de Potifar. E ali ele foi servo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava. Só que não prosperava para ele. Deus usava ele como um instrumento. Aonde ele tocava, prosperava. Ele tocou na casa de Potifar, porque ele foi cuidar da casa de Potifar, foi servo de Potifar. Por ele estar lá, a casa de Potifar prosperou. Mas ele continuou sendo a mesma pessoa. Mas a casa, o lugar prosperou. A bênção do Senhor foi sobre aquele lugar. Até que a mulher do Potifar se encantou por ele. Começa a dar em cima dele, você conhece a história. E ela faz todo um plano para que pudesse dormir com ele. E ele passa por um momento de tentação muito forte, do qual ele se recusa a dormir com ela, e sai correndo, ela cata no vestido dele, e quando ela segura, ele sai nu, correndo, fugindo da presença dela, porque ele sabia, que se ele permanecesse, a tentação era maior do que ele poderia suportar, mas ele poderia fugir da tentação, que é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Aquela mulher é a figura de alguns atalhos que tenta tirar a gente do propósito que Deus quer nos colocar. Essa mulher, ela simboliza o pecado, um caminho que não é o caminho onde está Jesus. É coisas que o diabo começa a colocar dentro da nossa fraqueza para impedir que nós possamos viver cada etapa. E tem muita gente que talvez já passou pelo poço, porque já teve a experiência de sair desse momento difícil, mas foi vencido por conta dos seus desejos carnais, porque vacilou no pecado, deixou com que a tentação acontecesse, crescesse, se desenvolvesse e nascesse o pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos afasta da presença de Deus. José sabia que era muito forte para ele aquilo, e ele sai correndo, ele foge. E nesse momento ele passa por uma grande dificuldade, numa segunda etapa, porque ele foi lançado na prisão. Ele viveu calúnia, injúria, injustiça.
Ele passou por um processo tremendo, porque a mulher acusou ele, e ele foi tido como alguém que quis se deitar com a mulher do Potifar, que era o chefe da guarda, um homem que tinha uma reputação muito grande dentro do Egito. E aquilo se espalhou, e ele ainda poupou a vida de José, porque tinha um propósito de Deus, mas lançou ele na prisão. E na prisão ele aprendeu a viver com a escassez, porque quando ele estava na casa do Potifar, ele tinha alimentação, ele tinha roupas, ele tinha lugar para tomar banho, apesar de não ser dele, mas ele vivia um momento bom. Agora foi retirado tudo isso dele para que ele pudesse viver um momento de escassez total, aonde ele ia estar com pessoas que também estavam passando por um momento de escassez, mas com uma diferença: aquelas pessoas estavam ali porque mereciam estar, porque elas fizeram algo. Agora ele estava ali debaixo de uma injustiça, porque ele não fez nada, mas foi culpado de algo. E ali começa mais uma preparação e mais uma fase na vida de José. Deus preparando ele para que ele pudesse ser revelado aquele grande homem que ele seria, vivendo ali com o mínimo, podendo ser uma referência para aquelas pessoas. A Bíblia diz que, da mesma forma que foi na casa de Potifar, ele também foi na prisão. Seja na bonança ou na escassez, Deus fez com que tudo aquilo que ele tocasse prosperasse. Um homem que vivia na total dependência de Deus. E assim foi. O chefe dos carcereiros confiou totalmente nele. E ali na prisão ele passou por muitas lutas, inclusive da falta de gratidão. A Bíblia diz que ele revela um sonho de um homem, e ele pede para que quando ele saísse, porque Deus que revela, Deus que entrega para ele, e ele sabia que se foi Deus iria acontecer, que era para ele ser lembrado, para que ele pudesse sair da prisão, que a história dele pudesse chegar lá na frente, para que ele pudesse sair desse momento de prisão. E a Bíblia diz que aquele homem que foi abençoado com a palavra de José, com a interpretação do sonho, ele se esquece, ele passa por provas. O momento da prisão é o momento de estar sozinho no meio de pessoas, mas que apesar de estar com gente, não podem te ajudar. Ou às vezes aqueles que podem, eles vão se esquecer de você. Não era para a confiança de José estar no homem, mas era para estar em Deus. E na hora certa, Deus tira ele da prisão, e ele passa mais uma etapa da vida dele. Talvez hoje você está vivendo a etapa da prisão, talvez se sentindo só, mesmo cheio de gente, talvez vivendo um momento de escassez na tua vida. Talvez você está passando as maiores dificuldades. E quando eu falo escassez, eu não estou falando só de recurso financeiro, também, mas não só isso. Talvez você está com escassez de alegria, talvez você está com escassez de paz, talvez você está com escassez de amor dentro do seu relacionamento conjugal, talvez você está com escassez em várias áreas da sua vida que eu não sei qual é, mas você se encontra dessa maneira e rodeado por pessoas, mesmo assim não conseguem ver uma forma de você sair deste lugar. E talvez você corre para lá, corre para cá e tenta todas as formas de você se libertar disso, mas você tem esquecido de simplesmente de botar sua confiança naquele que pode mudar a sua história. E esse Deus que pode mudar a sua história, Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, falando com você essa palavra. Talvez você está rodeando para lá, rodeando para cá, se sentindo preso, talvez preso ao seu passado, preso a mágoas, vivendo uma vida escassa, faltando tudo na tua vida. E você está tentando de todas as formas, do seu jeito, esquecendo que não é no seu jeito que as coisas vão acontecer, mas é no jeito de Deus. Sabe o que eu vejo na experiência de José? É que Deus não permitiu que aquele homem falasse, porque se aquele homem falasse a história de José para aquelas outras pessoas, para as outras pessoas, talvez ele sairia da prisão, mas ia parecer que ele saiu pela força do braço dele, não debaixo da força do braço de Deus. Deus não permitiu, Deus calou, Deus tirou da mente, da recordação aquilo que ele tinha falado com aquele homem, para que Deus se revelasse para ele na prisão.
não era a força do braço dele, não é com a tua força, não é para você ficar parado, mas é para você botar a confiança nele. O que falta talvez é você começar a confiar naquele que pode mudar a tua história, que pode fazer você passar mais uma etapa da sua vida para colocar você no lugar aonde Deus quer que você esteja. Daí acontece, o faraó tem um sonho, o líder máximo do Egito, ninguém consegue revelar. Nesse momento é lembrado de José, traz José, eles contam o sonho, e quando conta o sonho, Jesus revela para José, Deus revela para José qual era o significado daquele sonho. E quando ele termina de falar, vem a palavra e vem a revelação. O líder máximo olha para José e diz assim: a partir de hoje, você vai comandar todas as coisas aqui no Egito. Tudo vai estar debaixo das tuas mãos. Ele tira um anel, que era um anel que ele carimbava e que ele mandava, e que ele dava as ordens, que ele chancelava todos os pedidos, todos os decretos. Ele tira do seu dedo e coloca no dedo de José. Ele troca as vestes de José. Ele coloca um colar de ouro em José. E ele passa para ele um cajado. Passa para ele a autoridade para que ele pudesse governar todo o Egito. Nesse momento, aquela foto é revelada. Aquilo que Deus prometeu lá atrás, que ele nem sonhava, nem sabia a dimensão de onde que Deus iria colocar ele, ele começa a passar pelas etapas e se preparando para aquele grande dia, e chega aquele grande dia, que ele passa a ser o segundo homem de uma nação mais poderosa do mundo na época, que era o Egito. E ele conseguiu ser bênção, não só para ele, mas para todo o povo judeu, porque o povo judeu ficou dependente do Egito nessa época. E foi nessa época que a família dele inteira, passando fome, teve que ir até o Egito para buscar alimento. E aí pôde chegar lá e ver José, aquilo que tinha como sonho, como uma palavra, se confirmando, a foto revelada naquele momento, ele, o segundo homem do Egito. E assim com Davi, e assim com a gente. Irmão, em nome de Jesus, Deus quer te colocar em lugares que talvez você nunca sonhou. Talvez você só ouviu uma palavra, mas você não entende a dimensão dela. Mas Deus quer tirar, quer colocar, vai pegar você deste lugar, fazer com que você passe por algumas etapas para você poder viver isso. Mas tem um preço da preparação. Furar as etapas é você não viver aquilo que Deus tem, o propósito de Deus na sua vida. Se na etapa do poço, se na etapa da prisão, ou talvez em outras etapas que não aparecer para você, porque tudo aquilo que você precisar para viver aquilo que Deus tem, Deus vai proporcionar que você viva, para que você possa estar apto a viver o sonho que Deus tem para você. Se você abandonar uma dessas etapas, se você vacilar numa dessas etapas, se você não manter sua confiança em Deus, você não vai viver o propósito da sua existência que Deus sonhou para você e entregou uma palavra. E a Bíblia diz que Deus, ele sonhou e escreveu coisas de nós quando nós ainda nem havíamos existido neste mundo. E esse sonho só acontece se a gente nos colocar na condição de viver os propósitos e as etapas da vida, para a gente poder chegar lá. Eu não sei em qual momento você se encontra, em qual etapa que você está na sua vida. Eu não sei. Talvez recebendo uma palavra agora, vai começar a entrar no preparo. Talvez você está no poço, talvez você está na prisão, ou talvez você está começando já a viver aquilo que o Senhor sonhou para você. Mas irmão, em nome de Jesus, não fuja do seu propósito. Viva as etapas. Vive as etapas. A Bíblia inteira ela mostra isso. Eu poderia contar aqui inúmeras experiências de pessoas que foi entregue uma palavra, que viveram momentos mais difíceis da vida dela e Deus colocou ela no lugar aonde Ele queria, aonde Ele foi revelado, aonde ali tem uma história, ali tem uma herança para ele receber, aonde ali Ele fez o nome dele, o legado dele, simplesmente sendo obediente a Deus.
muitos. O povo do Egito, que depois o povo ficou escravo no Egito, anda 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Entra a escravidão da palavra da libertação, e a chegar na terra prometida tem etapas que foram vividas, e muita gente morreu no deserto, porque não se permitiu viver as etapas. E hoje Deus está aqui falando com você, aonde você se encontra, e que maneira que você tem lidado com essas etapas. Você vai se acovardar ou você vai enfrentar cada etapa? Tem algo que Deus quer te colocar, tem um lugar que Deus quer te colocar, mas você precisa viver cada etapa. Se você não viver, o filme pode queimar, e o retrato não vai se consolidar, mas está na tua mão. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção é viver as etapas, a maldição é você querer fugir dela, e não vai viver aquilo que Deus tem para você. Deus respeita o livre-arbítrio, o poder da decisão. E eu queria terminar aqui com uma pergunta. Diante daquilo que você ouviu, identificando o momento que talvez você se encontra, que decisão que você toma? Porque se Deus mandou dar essa palavra, ainda tem chance de você voltar para o propósito. Ainda tem condição de você voltar para o propósito. Talvez hoje Ele derramou o óleo sobre a tua cabeça. Tem um processo para que você possa ser o grande rei. Mas você quer pagar o preço? Quer viver esse processo? Se for sim, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar por você. Em nome de Jesus. Se você está disposto a pagar o preço, fica de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que eu vejo, irmão? E eu olho isso na Bíblia. Não em uma história só, em várias. Todos os desafios e todas as etapas que cada homem de Deus narrado aqui está escrito, nenhuma delas era maior do que eles podiam suportar. Nenhuma. Alguns passaram muita dificuldade, mas eram homens que estavam preparados para essas dificuldades. Tem gente que teve menos dificuldade, mas estavam preparados para viver menos dificuldade. Nenhum era maior que poderia suportar. E se fosse, como diz a Bíblia, o Senhor iria ao seu auxílio para ajudar ele a passar por aquela etapa. Então não tem justificativa para nós de dizer alguma desculpa, dizendo que você não tem condição, não tem capacidade de enfrentar essa etapa que você está vivendo. Isso é uma mentira que Satanás tem colocado no seu coração, e em nome de Jesus, que você possa eliminar nessa noite. Talvez você está dizendo, eu não sou capaz, eu estou para jogar a toalha, eu estou querendo desistir, porque eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando. Isso é uma mentira que Satanás tem colocado no seu coração. Irmão, se a tua luta é grande, se prepara, porque o Senhor vai colocar você em lugares altos. Ele só está te preparando para que você possa chegar lá. E mais que isso, que você possa começar a aproveitar em nome de Jesus cada etapa, e que você possa se aprofundar em conhecimento, de aprendizado, para que você possa se fortalecer para viver aquilo que Deus tem para você. Porque é grande. Irmão, eu lembro quando a gente começou o projeto, se Deus tivesse mostrado para a gente um retrato de 10 anos para trás, talvez nós tínhamos nos acovardado no começo do projeto. Mas Deus entregou uma palavra para o pastor Ângelo, entregou uma palavra para mim, ele confirmou isso. Deus mostrou para a gente, revelou para nós, que tinha algo que Ele iria fazer na nossa vida, e que ia ser grande, mas a gente não tinha ideia da dimensão, e foram anos de preparo. Quantos desafios, pequenas coisas, grandes coisas que nós fomos vivendo ao longo do tempo, para que nós pudéssemos chegar aqui. E hoje a gente pode dizer com toda a propriedade que nós já estamos começando a viver aquilo que Deus tem pela frente. E quando vem luta, eu começo já a pensar no meu coração o lugar que Deus vai nos colocar, porque se Ele permitiu essa luta, é porque Ele vai nos levar ainda para lugares mais altos ainda. E assim é a vida. Se eu sair do foco do ministério, for para a minha vida pessoal, é a mesma coisa. Se você for começar a olhar vários aspectos da sua vida, você vai ver que é a mesma coisa. Irmão, em nome de Jesus, que
que você possa começar a viver, em nome de Jesus, que você possa começar a viver cada etapa com excelência, com fé, que você não vacile, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Queria que você quietasse seu coração. Em nome de Jesus. Pode deixar sem o louvor aqui. Queria que você colocasse a música de fundo. Em nome de Jesus. E eu vou colocar a música aqui, não é para mexer no seu emocional. É para você esquecer de qualquer barulho que possa acontecer do seu lado. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a pensar um pouquinho na tua vida. Deixa Deus revelar para você qual é o momento, qual a fase que talvez você está passando agora. Em nome de Jesus. Irmão, eu não sei, talvez você entrou aqui querendo desistir. Talvez Deus te trouxe aqui, mas antes de você entrar por aquela porta, o desejo do seu coração era fugir dessa etapa, porque você está tendo uma visão errônea, você está hipervalorizando a etapa e as dificuldades desse momento, e esquecendo de valorizar o tamanho do Deus que nós servimos. Você está deixando Deus pequenininho talvez, e deixando esse problema grande demais. Que a sua visão possa ser consertada nessa noite, que você possa deixar o problema do tamanho que ele é mesmo, e que você comece agora a olhar para o problema através dos olhos de Deus. Deus é imensamente maior do que o teu problema, e Ele é imensamente mais poderoso do que qualquer dificuldade. Não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nenhuma história que Ele não possa cumprir, não existe nenhuma palavra que Ele deu que Ele não vai realizar. O único que impede de você receber a palavra e viver a palavra que Ele entregou é se você se acovardar. Então por isso, em nome de Jesus, que você possa se sentir nessa noite abastecido por Ele, que você possa agora, em nome de Jesus, buscar nele a confiança que você precisa para poder enfrentar as dificuldades e os problemas. Mas nunca coloque como uma opção você desistir dessa fase de preparo. Essa fase não é para te matar, não é para você morrer nela, mas é para que você possa crescer nela. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai ter muitos testemunhos para contar e compartilhar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, comece a falar com Ele. Eu vou orar com você, mas em nome de Jesus, que a oração que possa fazer diferença possa ser a sua, porque é a oração que Deus quer ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, esquece quem está do seu lado, esquece, irmão, olha para dentro de si, deixa Deus falar seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. A saída que você precisa para enfrentar esse momento que você está passando vem do alto. É Ele que vai falar. Talvez você tenha que parar de ouvir tantas coisas, tantas pessoas. Talvez pessoas dizendo que você não vai conseguir. Talvez pessoas dizendo que você não é suficiente. Que aquilo que você está vivendo é muito para você. Em nome de Jesus, que todas essas palavras caiam por terra nessa noite. Que você não escute essas palavras, mas que você possa ter sensibilidade para ouvir somente uma voz nessa noite. A voz de Deus, que está com você nesses desafios. Irmão, em nome de Jesus, a tua história que Deus escreveu de você é uma história de vitória, não é uma história de derrota. Talvez ao longo da nossa vida, da nossa história, algumas batalhas a gente pode até perder, mas a guerra nós já vencemos no Senhor. As batalhas são algo para que nós possamos aprender e crescer, e cada vez mais, talvez desafios maiores, mas o final dessa guerra, o Senhor já disse qual seria: nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Irmão, em nome de Jesus, deixa Deus falar no seu coração. Tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus. Eu vou orar com você, mas eu queria que você fizesse a sua oração. Em nome de Jesus. Se você quiser fazer a oração audível, aqui você tem liberdade do Espírito Santo para isso. Se você deseja somente no pensamento, em nome de Jesus, você tem liberdade para isso. E o nosso Deus é onisciente, Ele sabe o que você está pensando. Mas em nome de Jesus, não se cale. Busca nele tudo aquilo que você precisa, todas as armas necessárias, toda a força que você precisa para vencer essa etapa. O lugar onde você vai encontrar é no Senhor, é nele, é nele. Em nome de Jesus, fala com Ele nessa noite. Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que vem mostrar para a gente com clareza, Senhor, que existe uma palavra que o Senhor nos deu, uma promessa, algo revelado para a gente na Sua palavra aqui na Bíblia Sagrada, outra vez através de um profeta, mas que nós sentimos no nosso coração que era algo grande da Tua parte. E agora nós estamos vivendo o processo para que a gente possa chegar a concluir essa palavra, para que nós possamos trazer a existência. Mas Pai, em nome de Jesus, talvez tem gente aqui se acovardando, mas Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, dá uma experiência sobrenatural para elas nessa noite, que elas possam se sentir revestidas com o Teu poder, ó Pai. Que a saída, Senhor, não possa ser do homem, não possa ser do inimigo, que não possam, ó Pai, desistir, Senhor, mas que eles possam buscar a força onde o Senhor está mostrando para eles, para que eles possam entender que é o Senhor que vai fazer com que eles vençam essa etapa, porque o Senhor quer colocar eles nos lugares altos. José saiu da cova, saiu do poço, para conquistar os palácios. Ó Pai, que da mesma forma, Senhor, o Senhor possa levar a gente para lugares altos, para que nós possamos ser realmente em Ti, Senhor, vencedores. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir neste lugar, e aonde minha voz possa ser alcançada através da internet, aqueles que estão atrás do computador ou do celular, Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa se mostrar um Deus forte, um Deus poderoso, que toda palavra dizendo que não consegue, que não vai dar certo, que caia por terra agora em nome de Jesus, e juntamente com ela, toda mentira de Satanás, que possa permanecer a Tua palavra, Senhor, e o Senhor é fiel e justo, aquilo que o Senhor disse, o Senhor cumpre. E agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos passar e vencer essa etapa, Senhor, para que o Senhor possa nos colocar onde o Senhor nos sonhou que nós estaríamos, que aquilo que o Senhor escreveu de nós possa ser realizado, que nós possamos viver, Senhor, a alegria, a paz que só o Senhor pode nos dar. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós botamos nossa confiança hoje no Senhor. E eu creio pela fé, Senhor, que grandes milagres o Senhor vai realizar a partir de hoje. Vencedores, vencedores de etapas, não pessoas se acovardando, mas arregaçando as mangas e no Senhor buscando a força que precisa para vencer cada etapa de preparação, para que possam ser mais que vencedores na guerra. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque nós podemos contar contigo, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Fala aos nossos corações, Senhor, continua a ministrar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ouve essa canção, em nome de Jesus. Deixe o Senhor ministrar seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória
Glória a Deus. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, Toma posse, meu irmão. Toma posse. Meu irmão, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra, em nome de Jesus, glória a Deus, que você possa sair daqui fortalecido. Estende a sua mão, quero te abençoar. A gente está indo para o finalzinho do culto, mas eu quero entregar uma palavra para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, pela fé, se você fazer a sua parte no milagre, você vai contemplar grandes coisas acontecendo nessa semana sobre a tua vida. Talvez você estava a ponto de desistir, mas o que você vai presenciar, se você permanecer, é a vitória do Senhor sobre esse momento, sobre essa etapa que você está passando. Em nome de Jesus. Talvez você vai viver novas etapas, mas em nome de Jesus, que você não fraqueje, que você permaneça firme. Porque o lugar onde Deus vai colocar você é lugar em que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não passou no entendimento humano aquilo que Deus tem separado para a tua vida, em todos os teus aspectos. Porque nosso Deus não é um Deus que cuida de uma área, o nosso Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. E Ele vai derramar bênção, e você vai ter grandes testemunhos para contar ainda essa semana, daquilo que Deus vai fazer, se você, em nome de Jesus, sair realmente com uma decisão de vencer cada etapa. Que você possa receber essa palavra, em nome de Jesus, guarda no seu coração, saia daqui fortalecido, e tudo aquilo que o diabo tem feito e planejado, e assoprado na sua vida, toda mentira, que seja quebrada e destruída, que prevaleça na sua vida somente uma palavra, a palavra vindo do alto, a palavra do Senhor sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar você imensamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.